Olá, meus amigos do Revisão PGE, como é que vão? Bem, o tema de hoje diz respeito ainda sobre foro por prerrogativa de função. Mas hoje nós vamos tratar do foro por prerrogativa de função de parlamentar estadual, tá? Do deputado estadual. Temos uma questão bem específica para tratar sobre isso. É a seguinte: o foro por prerrogativa de função do deputado estadual prevalece, quando se tratar de um crime doloso contra a vida, sobre a competência do tribunal do júri ou não? Para entender bem essa matéria, nós temos que iniciar o estudo pela análise da súmula vinculante número 45. Vamos dar uma olhadinha aí na tela. Olha o que ela fala. A competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Então vejam bem, a Constituição do Estado ela pode trazer hipótese de foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça. Ok? Não tem problema. Isso decorre lá do artigo 125, parágrafo 1º da Constituição Federal. Agora, se esse foro especial em âmbito estadual, lá no TJ, se ele for estabelecido tão somente pela Constituição do Estado, ou seja, não decorre da Constituição Federal, quando for um caso de crime doloso contra a vida, que é caso de competência do Tribunal do Júri, nessa hipótese, a competência do Tribunal do Júri é que vai prevalecer. Por quê? Porque a competência do Tribunal do Júri é prevista na Constituição Federal. Então, ela prevalece sobre uma competência atribuída apenas pela Constituição do Estado. Tá bom? Essa é a regra. Agora, o que temos que saber é o seguinte: o foro especial do deputado estadual no TJ decorre da Constituição Federal ou não? Porque se ela decorrer da Constituição Federal, ela vai prevalecer sobre competência do Tribunal do Júri. Por quê? Porque vai ser uma regra especial do foro especial do deputado contra uma regra geral, que é a competência genérica do Tribunal do Júri, que também está prevista na Constituição, só que a norma especial derroga a norma geral, tá? Então essa é a questão. O foro especial do deputado estadual decorre da Constituição Federal ou não? Vamos lá. Vejam bem, o artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, ele traz disposições sobre o regime de imunidades dos deputados estaduais. Veja o que fala. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhe as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Ou seja, o que ele está falando aqui? Qual que é o regime, quais são as regras da Constituição sobre imunidades e inviolabilidades dos parlamentares? São as regras da Constituição previstas para os parlamentares federais, ou seja, o regime de imunidades dos parlamentares federais se aplica aos parlamentares estaduais, tá? A grande questão é, esse regime de imunidades envolve o foro especial, envolve a prerrogativa de foro ou não? Essa questão foi analisada pelo STJ em um conflito de competência. E o STJ entendeu que o foro especial do parlamentar estadual perante o TJ, embora ele esteja previsto na Constituição do Estado, ele seria uma manifestação da própria Constituição Federal. Ele seria meio que uma decorrência da Constituição Federal. Olha o que falou aqui. Apesar de não constar do artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, expressamente a extensão do foro por prerrogativa de função aos deputados estaduais, e realmente não consta, né? Ele não fala expressamente em foro especial, tem-se que as constituições locais, ao estabelecerem para os parlamentares do Estado idêntica garantia prevista para os congressistas, refletem a própria Constituição Federal, não se podendo, portanto, afirmar que referida prerrogativa se encontra prevista exclusivamente na Constituição Estadual. Tá? Esse foi o entendimento do STJ. Qual é o grande problema? O problema é que esse julgado aqui, ó, ele é de 2010, tá? Essa data é importante, vocês vão entender daqui a pouco. O STF, em 2017,
ele se pronunciou sobre o foro por prerrogativa de função dos parlamentares estaduais. E ele falou que não, que o foro especial dos parlamentares estaduais não decorre diretamente da Constituição Federal. Se ele for previsto na Constituição do Estado, ele será feito exclusivamente na Constituição do Estado, com base lá no artigo 125, parágrafo 1º da Constituição. Porque a Constituição Federal, quando ela prevê competência originária do TJ, ela não inclui lá os deputados estaduais, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o que falou o STF. Nem sequer a competência de foro nem sequer a prerrogativa de foro dos deputados estaduais decorre da Constituição Federal. E ele se fundamentou em quê? No artigo 96, inciso 3 da Constituição Federal. Tá? Esse julgado aqui é de 2017. O que é que fala o artigo 96, inciso 3? Ele traz a competência originária do TJ lá nos moldes da Constituição Federal. Ele fala assim: compete privativamente aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, a Constituição, ela poderia muito bem ter incluído aí os deputados estaduais, mas não fez. Tá? Então, por isso, o STF entende que o foro especial dos deputados estaduais no TJ não decorre da Constituição Federal. Tá? O tema já foi cobrado em concurso. Tá? E essa prova em que foi cobrado esse tema é uma prova do ano 2016. Vamos ver como é que foi essa prova. Foi PGE Maranhão 2016. Olha o que falou aqui. Deputado estadual de certo estado é suspeito da prática de homicídio doloso. Portanto, é um crime doloso contra a vida, cometido após a diplomação. A Constituição desse estado prevê ser o órgão especial do Tribunal de Justiça competente para julgar originariamente os deputados estaduais pela prática de crimes comuns. Na hipótese de o deputado vir a ser denunciado pelo cometimento do crime, será competente para julgá-lo. O que a questão quer saber é: a competência é do Tribunal do Júri ou é do Tribunal de Justiça? Ou seja, o foro especial do parlamentar estadual é uma decorrência exclusiva da Constituição do Estado ou também é uma decorrência da Constituição Federal? Esse é o debate. E como foi que a banca se posicionou? Inicialmente ela deu um gabarito e depois ela alterou esse gabarito. Inicialmente ela trouxe como gabarito que a competência seria do Tribunal do Júri, ou seja, entendeu que o foro especial dos parlamentares é uma decorrência exclusiva da Constituição daquele Estado que prevê o foro especial. Só que depois dos recursos, a banca mudou o seu gabarito, tá? E passou a adotar o entendimento do STJ, falando que a competência é do órgão especial do Tribunal de Justiça, cuja competência, no caso, prevalece sobre a competência genérica do Tribunal do Júri, podendo a Assembleia Legislativa sustar o andamento do processo, tal como previsto pela Constituição Federal, em favor dos deputados federais. Então vejam, esse aqui é o entendimento do STJ. Ele falou o quê? Que o foro especial dos deputados estaduais, embora previsto na Constituição do Estado, é uma decorrência da própria Constituição Federal. Tá? Lembrem que lá no regime dos parlamentares federais está a imunidade formal relativa ao processo, por força da qual a Casa Legislativa pode sustar o andamento da ação penal movida contra um parlamentar federal. Lá no artigo 27 da Constituição fala expressamente que aos deputados estaduais se aplica o regime de imunidades previsto na Constituição Federal. Tá? Então, essa imunidade formal em relação ao processo se aplica perfeitamente aos deputados estaduais. Não tem problema nenhum. Tá? Então, essa parte aqui está correta. A Assembleia Legislativa pode sustar o andamento do processo. Ok? A grande questão é o foro especial do parlamentar. Decorre diretamente da Constituição Federal ou apenas da Constituição estadual? O gabarito final da banca foi no sentido de se adotar o entendimento do STJ, decorre da Constituição Federal. Só que essa prova é de 2016, tá?
Em 2017, o STF proferiu aquela decisão falando que o foro especial do deputado estadual não decorre da Constituição Federal. Então, se essa prova fosse realizada hoje, a banca não teria mudado o seu gabarito, tá bom? Ela teria mantido o entendimento de que a competência, no caso, é do Tribunal do Júri. Por quê? Porque o foro especial do deputado estadual, segundo o STF, não decorre da Constituição Federal. E a competência do Tribunal do Júri está prevista na Constituição Federal, devendo, portanto, prevalecer sobre foros especiais previstos apenas em Constituição estadual. Ok? Então fiquem atentos a isso. Teve essa particularidade nessa questão dessa prova da PGE do Maranhão, mas por conta da jurisprudência que se tinha na época, né? Essa manifestação do STF foi posterior, então deve ter cuidado com isso. Se a prova fosse hoje, eu recomendaria adotar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é quem tem a última palavra sobre a interpretação constitucional, tá? Hoje ficamos por aqui. Eu sou o Francisco Braga, membro do Revisão PGE e procurador do Estado de São Paulo. Se quiserem entrar em contato comigo, me procurem lá no Instagram, @FranciscoMaiaBraga, tá? Eu vou ter o maior prazer em responder suas mensagens com dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem falar comigo, ok? Nos encontramos aí em um próximo encontro.